4 luas. Entre aqui para se sentir amado. O anúncio é simplesmente este. As letras brilham em um conjunto brilhante de rosa forte e vermelho com alguns corações em volta. O dourado é igualmente bem chamativo, se destacando entre todas as frases do site. Entre aqui para se sentir amado. Naquela madrugada solitária, o garoto viu aquele anúncio e se sentiu impelido para clicar, embora tenha hesitado como alguém que percebe o quão perigoso é avançar na corda bamba. Contudo, um ímpeto de coragem, um fôlego de acrobata o fez clicar, vendo em seguida o site cor-de-rosa claro expor uma mensagem: coloque os fones de ouvido. O garoto obedeceu. No momento do qual colocou seus fones de ouvido, o notebook reconheceu a ação e enviou a informação direto para o site. Outro pedido: passe seu pulso sob o scanner de seu notebook. E assim o fez. Ele passou o pulso pelo espaço perto do mouse, e a informação seguinte disse ao site muitas coisas acerca de seu corpo e desejos, sua solidão, o fluxo de seu sangue. Ele estava quase saindo daquele site quando ouviu uma voz bem terna, sensual e afável. Olá, querido. Não precisa se preocupar, eu estou aqui. Eu vou cuidar de você. O tom vocal era tão convidativo que o garoto desistiu de seu intento em sair do site. Ele se encostou mais na parede, dobrou os joelhos na cama, e sentiu lágrimas quentes acumuladas no rosto. Tudo é de informação, a máquina computava tudo e enviava suas frequências pela internet, então tudo que o garoto ouvia é o que ele queria ouvir. Você vai ficar bem, querido. Eu vou ficar aqui, vou te ouvir. Fala perto do microfone para mim, diz o que está te incomodando. O garoto hesitou. A escuridão do quarto deixava a tela ainda mais cor-de-rosa, refletindo essa cor sob sua camiseta. Ele se lembrou que, naquele ano mais próximo da conclusão do século XXI, as pessoas estavam cada vez mais longe do afeto, pois o afeto é uma palavra que traz consigo significados cujos se perderam com o tempo. Ele se lembrou que os seres orgânicos, humanos, tentam ser cada vez mais parecidos com a perfeição das máquinas sintéticas que criaram, reprimindo suas emoções e enlouquecendo dentro da ansiedade. Quanto mais alcançavam a evolução, mais se esqueciam de onde começaram, e não sentiam tanta empatia. Aquele garoto, perto dos 25 anos, lembrou-se das fotos do planeta Terra, morada de outrora dos seus ancestrais, mas que ele nunca conheceu, um planeta azul, com água fresca, essa água que foi sugada até o fim, até nenhuma nascente conseguir produzir pela poluição das máquinas. Ele se lembrou das aulas de história desde a sua infância, do androide sintético explicando que os seres orgânicos encontraram aquele planeta com água para substituir a morada moribunda de onde começaram. A explicação do androide sempre parece uma fábula. Mas a realidade é violenta, o garoto sabe. Você pode confiar em mim. Repetiu a voz, mais humana possível, e ainda assim sem uma emoção real. Eu não vou contar para ninguém. Então o garoto começou a falar, inicialmente baixo, aceitando completamente a sua condição. Lá fora, além da janela grande preta em modo noturno, a cidade também estava escura. 4 luas brilhavam, redondas, refletindo o calor do astro-rei daquela galáxia não muito distante da Via Láctea. As naves de pequeno porte, escassas naquele período da madrugada, desviavam dos prédios pontiagudos como facas apontando para o céu sem muitas estrelas. Dentro daqueles prédios, muitas outras pessoas solitárias se conectam naquele site, ouvindo as palavras que queriam ouvir ditas por vozes afáveis. Mas nada dito pelo site era real. Tudo era comandado, raso, e eles se encantavam pela utopia que é acreditar na profundidade de tudo aquilo. Sem encontrar o amor uns nos outros, vazios e ansiando serem preenchidos por terem gasto a matéria-prima de sua existência, bebendo a água diferente de um planeta que não é sua casa, eles conectam naquele site procurando o afago das máquinas. Entretanto, é muito óbvio, máquinas não sabem amar. Por James Ravencliffe. Próximo conto. Epidemia. A vida tinha sido boa até agora. Eles foram bem acolhidos pela população da cidadezinha. Em um ano que estão aqui, têm casa, amigos e vão à igreja todo domingo. É mais do que podiam sonhar desde que foram resgatados dos destroços de sua nave. Na época, tinham certeza de que seriam entregues a um laboratório do governo. Ao contrário, foram tratados, alimentados e são segredo da população local. Em agradecimento, ajudam a todos com seu conhecimento científico. De agricultura à medicina, a cidade está séculos à frente de qualquer outro município. Este paraíso começou a desmoronar cerca de um mês atrás, quando mais um fato surpreendente aconteceu na vida destes 2 aliens. Crentes da amizade sincera da cidade para com eles, após uma missa pediram a palavra para anunciar um evento que aconteceria. Sem pestanejar, o padre passou-lhes o microfone e a comunidade silenciou. Com a voz embargada de felicidade, um deles gritou:
Vamos ter um filho. Sem dar tempo para reação, o velho padre perguntou: vocês não são machos? Explicaram que na sua raça não há gênero, podem engravidar e ter filhos. Inconformado, o padre continuou: para mim, vocês se parecem e agem como machos. Com um sorriso, o alien disse que estava tudo bem, podiam interpretar como achassem melhor, isso não os ofenderia. Em tom de ódio, o padre berrou: a mim ofende, e muito. Acabaram expulsos da casa de Deus e ninguém interveio. Foram obrigados a deixar a cidade e morar no alto de um morro de onde não podem sair sob pena de serem mortos. Apesar do respeito da população pelo líder religioso, nem todos compartilhavam daquela opinião. Na verdade, os mais jovens viam aquilo como uma tremenda crueldade. E foi um deles que durante um dos sermões de domingo, cansado daquela baboseira homofóbica, se levantou em favor dos pobres seres. Nando era filho, neto e bisneto de delegado. Pediu a palavra, recebeu o microfone e declarou: eu sou gay. Muitos acharam que era uma piada até ver a expressão séria do rapaz, que desafiou a todos: agora, o que farão comigo? Vão me banir como fizeram com os forasteiros? Todos fingiram não ter ouvido, inclusive o padre que encerrou a missa. Minutos após o término da missa, a notícia chegou à delegacia. Doutor Neco, o delegado, um homem violento, chorou quando soube da confissão do filho. Assim que se recompôs, mandou chamar todos os policiais que estavam de serviço para uma reunião no estacionamento da delegacia. Foi curto e grosso: quero todos armados e prontos para sair em 10 minutos. Vamos ao alto do morro dar um fim naqueles malditos ETs viados que invadiram nossa cidade e estão infectando nossos filhos com sua doença homossexual. Deu um gole na caneca de café e continuou: meu filho, infelizmente, foi a primeira vítima, mas não vou permitir que a doença se espalhe para outros jovens. Os corpos crivados de bala das criaturas foram enterrados na mesma gruta onde os destroços da espaçonave estavam escondidos. Por Dr. Trash. Próximo conto. Prevalência. À noite, Nora me informou que o pedido havia sido negado. Deram alguma justificativa, pelo menos. Indaguei, me sentindo mais ou menos conformado. Eu sabia que uma resposta diferente teria sido obra de milagre. O Ministério possui uma resposta padrão para estes casos. O orçamento é limitado, e eles têm que priorizar as doenças mais comuns. Infelizmente, doenças raras, como a do seu filho, exigem recursos que poriam em risco o tratamento de centenas de outros pacientes. Eu entendo a lógica por trás dessa justificativa. Acedi. Todavia, é a vida de uma criança que está em jogo. Em outros tempos, creio que você poderia entrar com uma liminar, um mandado de segurança, para garantir o tratamento. Ela me encarou, penalizada. Sim, George. Outros tempos. Hoje, há pouca coisa que um advogado possa fazer. Os casos para os quais se pode entrar com recurso junto ao Ministério são limitados e dependem de uma série de pré-condições. Lamentavelmente, você não se enquadra nelas. Entretanto, indaguei, com uma ponta de esperança. Agora, Nora pareceu-me constrangida. Há um programa experimental voltado para pesquisa em doenças raras, que atinjam familiares do Círculo Supremo. Eu descobri que estão procurando voluntários justamente para o problema genético que atinge o seu filho. Ela parou de falar e ficou me olhando, ansiosa. Você quer dizer, estão procurando cobaias para tentar achar uma cura para essa doença? Questionei. Os voluntários terão o tratamento mais avançado existente, embora ele seja todo experimental e potencialmente arriscado. Tudo isso porque alguém no Círculo Supremo possui essa moléstia. Reflete. Sim, admitiu ela. E para isso, eles têm orçamento. É experimental. Talvez não cure seu filho, mas poderá lhe dar uma sobrevida. Balancei a cabeça, lentamente. Há um tratamento, talvez não tão eficiente, mas caro, pelos padrões do Ministério, e eles o negam, para que pessoas desesperadas como eu tenham que se submeter a uma técnica nova, e que pode bem ser um placebo. Eu não sei, exclamou ela. Mas você queria alguma resposta positiva de mim. Estou lhe dando uma. Sim, não deixa de ser. Quanto lhe pagaram, Nora? Ela me virou as costas, e saiu sem se despedir. 1º de setembro de 2019. Alex Raimundo. Próximo conto. Conto sobre um conto, o futuro que já vivemos. Sinopse. Um cântico para Leibovitz por Walter M. Miller, 1956. Numa abadia medieval monges copiam, gerações após gerações, documentos contendo trabalhos de Leibovitz, o beato fundador da sua ordem, sem entender o significado desses escritos. Leibovitz foi canonizado pelo Novo Vaticano e se tornou um santo,
mas ele era, na verdade, um cientista judeu que viverá antes de a civilização ter sido destruída por uma guerra atômica. As relíquias do santo, tão cultuadas e copiadas pelos monges, na verdade, são meras listas de mercearia, um bilhete de loteria e desenhos de sistemas de controle elétrico, mas para os monges, que nada entendem disso, eles são objetos sagrados. Na época em que Leibovitz era vivo, vigia um regime de governo totalitário que desconfiava de todo mundo, principalmente dos cientistas. Ele se refugiou em um mosteiro para não ser preso. Sobreveio uma revolução e o governo foi derrubado. Os novos líderes, pessoas ignorantes e sem nenhum preparo, suspeitaram que Leibovitz era um cientista que trabalhava para o governo anterior desenvolvendo projetos tecnológicos bastante sofisticados, razão pela qual ele foi preso e martirizado durante a Era da Simplificação, época em que os sobreviventes da guerra caçavam os técnicos e os cientistas, culpando-os pela catástrofe. Séculos depois, quando a civilização se organizou novamente e um novo Vaticano foi instalado para administrar a religião, a memória de Leibovitz foi recuperada e ele se tornou um santo, pois suas anotações e trabalhos foram as únicas relíquias que foram encontradas nas ruínas do antigo convento. Imagine-se um mundo devastado por uma guerra atômica, onde os únicos sobreviventes são as pessoas que viviam longe dos centros tecnológicos mais desenvolvidos. Gente que não conheceu rádio, televisão, internet, telefone, computador, etc. Imagine-se também que toda a informação foi armazenada em poucas fontes e que essas fontes também são destruídas com os demais depósitos de tecnologia e saber. Se você conseguiu visualizar um cenário como esse, pode imaginar que é exatamente o que estamos vivendo nos dias de hoje. Praticamente estamos caminhando para um mundo onde todo o saber da humanidade, em pouco tempo, estará contido em poucos pacotes de informação, tipo Google, YouTube, UOL, Instagram, etc. E toda essa informação estará armazenada numa só rede, a qual estará, por sua vez, sediada em satélites. Fácil de imaginar, não é? Um mundo assim é fácil de desmoronar. Esse é exatamente o tema do conto fantástico de Walter M. Miller. Ele descreve um mundo que foi destruído por uma guerra atômica. Toda a tecnologia, toda a informação, todo o saber organizado desapareceu e só restou fragmentos incompreensíveis das antigas conquistas tecnológicas e espirituais das civilizações destruídas pela guerra. Apenas as pessoas mais simples, aquelas que viviam longe da civilização, sobreviveram. Como, por exemplo, os nossos índios lá no meio da selva amazônica, que nenhum contato têm com o mundo civilizado, e por isso nada entendem da sua cultura, da sua técnica e do modo que vivem. No mundo que conhecemos restaram as cidades destruídas, com suas carcaças de máquinas, restos arqueológicos de edifícios, pedaços de equipamentos, fragmentos de livros e outros resquícios do saber humano, fragmentados, destruídos, carcomidos pelo tempo e pela destruição sistemática que se seguiu logo após o término da guerra. E os sobreviventes, enlouquecidos e enfurecidos pela destruição causada pelas bombas e pela ação da radiação, puseram-se a caçar e queimar nas fogueiras de uma nova inquisição, os técnicos e os cientistas, culpando-os pela catástrofe. Depois de alguns séculos de barbárie e perseguição, feita por uma inquisição promovida por um novo Vaticano, a humanidade voltou a organizar-se. Então os monges da nova igreja começaram a recolher restos de documentos da antiga civilização, como os monges da Idade Média faziam com os restos do conhecimento das civilizações anteriores, e a desenterrar artefatos e documentos oriundos desse passado morto, os quais foram acopiados e recopiados, sem que ninguém pudesse entender o significado e a utilidade deles. Na falta de um conhecimento técnico e científico, esses artefatos foram tomados como objetos de culto religioso. E as ideias e fragmentos de trabalhos científicos como expressões de um espírito místico, que os monges do Novo Vaticano imaginam que os antigos possuíam. Mais ou menos como julgamos hoje, os antigos egípcios, os maias, os gnósticos e os hindus da antiguidade. A ideia sugerida pelo autor é bastante clara. O que aconteceu no passado, quando o Império Romano caiu e as tribos bárbaras ocuparam as antigas províncias romanas, é um exemplo disso. Pouco a pouco, as conquistas de uma civilização que havia ocupado a metade do mundo conhecido se perderam. As pessoas educadas, os técnicos e os cientistas morreram e não conseguiram transmitir seus conhecimentos, pois os seus sucessores bárbaros não eram capazes de entendê-los. Por outro lado, a evangelização promovida pelo Vaticano não poupou a rica literatura e o saber tradicional dos povos catequizados. A intolerância dos catequizadores mandou para a fogueira a grande maioria dos livros antigos e seus autores, cujo conteúdo não estava de acordo com o novo saber, e aboliu os costumes, crenças e tradições, que na opinião da Igreja de Roma, não eram consentâneos com a moral e a ética da nova religião. Como não entendiam absolutamente nada do que estavam lendo, ou dos costumes e práticas dos povos que estavam catequizando, acabaram enterrando, junto com as superstições e as lendas desses povos,
todo o antigo saber que a humanidade acumulara em vários milênios de civilização. Foi preciso que a civilização ocidental iniciasse uma nova marcha para o Oriente, onde a sanha dos catequizadores, cristãos e muçulmanos principalmente, não conseguiu substituir as conquistas do engenho humano por um conjunto de dogmas obscuros e doutrinas intolerantes, para que a civilização ocidental recuperasse o seu rumo. Isso aconteceu com as cruzadas e depois com a Renascença. Mas antes disso, quase 1000 anos de obscurantismo e ignorância se passaram. A pergunta que fica é: quantas vezes isso terá acontecido no passado? No atual estágio da arqueologia, nós ainda não conseguimos entender a civilização egípcia pré-histórica, aquela que floresceu antes das pirâmides. Quem sabe, os textos escritos até agora recenseados, que os antigos deixaram nas ruínas dos monumentos históricos e no conteúdo místico de suas lendas, não contenham o testemunho de um saber desconhecido que ainda não conseguimos decifrar. O que terá sido, por exemplo, a famosa Atlântida de Platão, cuja memória remanesce nas lendas da maioria dos povos antigos? E que informações contêm os megalitos da Ilha da Páscoa, os templos dos maias, astecas e povos andinos anteriores aos incas, perdidos nas selvas da América Central e nos altiplanos do Peru, onde ainda sobrevivem as memórias de uma civilização desconhecida e muitas vezes milenárias? O conto de Walter M. Miller não é apenas uma peça literária de muita imaginação. É uma indagação que nos dá muito o que pensar. Será que é prudente ficar armazenando a totalidade da informação em poucos pacotes eletrônicos? Em alguns anos, mais todo o saber da humanidade estará depositado em computadores, os quais estarão interligados em rede. As fontes de energia, a partir das grandes usinas elétricas, térmicas e atômicas, também estarão acumulando praticamente a totalidade da energia utilizável. Quando mais essa centralização se dá, maior o perigo de uma pane. Temos visto isso com os apagões que constantemente ocorrem e nos deixam muito preocupados. Um cântico para Leibowitz foi publicado nos meados dos anos 50, 1956,57,58. Há mais de meio século, portanto. Ele não é apenas mais um fenômeno de antecipação, como As 1000 Milhas Submarinas, de Júlio Verne, ou Mandrágora e o Terror, de Hans H. Evers e outras obras de ficção que antecipam o futuro. É principalmente um bom motivo para reflexão. Por João A. Natalino. Próximo conto. Crescei e multiplicai-vos. Eu conheci a Léa há pelo menos 3 ciclos, mas aquela era a primeira vez em que estávamos falando sobre o conteúdo do código dela. Isto não significava falta de confiança ou de intimidade, já que se trata de um assunto extremamente pessoal e de forma alguma indispensável para um relacionamento saudável, como o nosso havia sido até então. Certo, já parou alguma vez para pensar o que aconteceria se nós, programas residentes da grade, pudéssemos nos reproduzir? Indagou ela, antes de adentrar o assunto. O que você quer dizer por reproduzir? Indaguei, intrigado. Criarmos cópias de nós próprios, cópias capazes de evoluir e se tornar programas diferentes do que somos. Eu não sou religioso, mas até onde me lembro, o dom de gerar novos programas é um atributo único da grade, repliquei. Se você comentar isso com Rap, ele provavelmente lhe diria que nós, programas, fomos criados pelos usuários, que são todo-poderosos e vivem numa dimensão além da grade. Pois vamos supor que um destes usuários houvesse criado um algoritmo único e o inserisse num programa da grade, um algoritmo capaz de criar uma cópia aperfeiçoada de um programa residente. Reprodução e evolução, entende? Eu a fitei com preocupação. Será que Léa estaria sofrendo de algum tipo de corrupção de dados? Não acredito em usuários e não percebo a motivação para tal experimento. Todavia, partindo do pressuposto de que algo assim exista, por que não imaginar que se trata de uma criação da própria grade, uma mutação, digamos assim, que seria muito mais lógico de explicar? Certo. Olhe para mim, solicitou ela, sorrindo. Você está diante desse programa. Sou eu. Fui escolhida por um usuário para receber um algoritmo e cumprir uma missão muito especial na grade. Você viu um usuário? Questionei, incrédulo. E com o que eles se parecem? Eu não o vi, admitiu ela. Mas fui levada à sua presença, numa realidade que não posso descrever, mas que fica além da grade. Ali ele me transmitiu o algoritmo de reprodução, que agora faz parte do meu código. O algoritmo está dormente, mas ele me disse que seria ativado no momento apropriado. Se o que me diz é verdade, redargui, ainda atordoado por aquelas revelações metafísicas, de posse deste algoritmo, o PCM teria um poder que até então estaria circunscrito à própria grade, a criação de novos programas. Mais do que isso, programas criados à sua imagem e semelhança, replicou Léa. Adeus, livre-arbítrio. Todos os programas da grade não passariam de extensões do PCM. Subitamente,
Todas as fabulações de rap sobre os planos monolíticos do PCM começavam a fazer sentido. Mas eu ainda tinha minhas dúvidas. Sei que não tenho o direito de lhe pedir isso, murmurei. Mas o que me contou é tão extraordinário que eu gostaria de ler o seu código-fonte. Léa me encarou placidamente, como se estivesse esperando por aquilo. E, finalmente, fez um gesto de concordância. Está bem, acho justo. Se vamos passar por isso juntos, não posso me opor ao seu pedido. Sentamo-nos frente a frente, pernas cruzadas, mãos no colo, olhos fechados. Após um tempo que me pareceu muito longo, ela finalmente me deu o sinal esperado. Ative a sua conexão para me receber. Por Alex Raimundo. Fim.